Sou gaúcha, minha formação foi no Rio Grande do Sul, fiz faculdade em Santa Maria. Santa Maria. 97 foi minha formatura, então, né? Daí da faculdade já entrei para residência médica de ginecologia e obstetrícia em Porto Alegre. Fez tudo lá no Sul, Tudo lá no Sul. De Porto Alegre, vim direto para Primavera, já vim aqui... Escuta, mas já assim... O desejo da medicina... surgiu do tempo de criança. Eu acho que como você falou, ser médico é uma coisa. Agora, você ter a aptidão, você ter o amor à medicina, né? Não é só uma escolha de profissão. Exato. De criança, Cris. Eu me lembro, assim, de ir no pediatra, de ir com a minha mãe e dizer, um dia eu terei um consultório igual a isso. Deixa eu te fazer essa pergunta. Quando você fez essa transição que hoje você saiu da sala de parto, vamos dizer assim, para cuidar da mãezinha que já tem os filhos adolescentes, né? Por que você foi para essa linha? Como que foi essa transição? Me conta. A transição foi assim, foi um convite de uma amiga, disse, olha, tá tendo uma linha nova, um caminho novo dentro da ginecologia, que é trabalhar com a cosmetoginecologia ou com a ginecologia estética, enfim. Vamos fazer um curso, tem um curso lá no Rio de Janeiro e tal. Então, para a área da estética, você olhou primeiro. Área, dentro dessa área. A estética a gente fala, mas é o que traz o laser, que daí aos poucos, era uma área tão nova que nem os próprios professores ainda tinham definido bem, os professores. Então, quanto tempo faz que você migrou, Isso foi em 2017 que eu fiz o primeiro curso. Que você começou a fazer essa transição. Essa transição. E um pouquinho antes de ir para o novo consultório. Mas eu fui ainda com a obstetrícia, enfim, tudo. Só que daí, assim, é aquela coisa, tu vai e tu gosta, tu se identifica, né? Porque tu vê a transformação, tu vê que não é... A gente fala em estética, mas não é só isso. Você trabalha com a saúde íntima da mulher. Então, o fato de... tá vulva flácida, ressecamento vaginal, vamos fazer um laser. Mas isso é você manter a saúde, manter a fisiologia, manter a hidratação, que faz a prevenção das doenças, como infecções urinárias de repetição, candidíase. Então, essas coisas me encantaram, né? Esses detalhes. A cirurgia, né? A cirurgia íntima, que muitos, até pouco tempo era um tabu, agora a gente está conseguindo falar mais, né? Nas redes sociais. Tu sabe que tem vários, né? Influencers, artistas, né? Cantoras aí, revelando que fizeram a cirurgia. Então, tudo isso abriu o caminho para as pacientes procurarem. Pacientes que de 20, 30 anos desejando fazer cirurgias. Então, acaba sendo uma identificação. Isso mudou a gente também, porque a gente aprendeu na residência técnica cirúrgica de uma maneira X. As coisas evoluíram, técnica cirúrgica, nesse caminho de 2000. Não é que não tinha, doutora, tinha? Não é que não tinha, sempre tinha. Tá. Mas você não tinha esse olhar voltado, nós ginecologistas, e essas mudanças que ocorreram dentro da ginecologia mesmo, né? Aperfeiçoamento de técnica, veio o laser para ajudar no refinamento né, do resultado cirúrgico. Dentro dessa parte que eu iniciei com a ginecologia, a cosmetoginecologia, hoje a gente chama de ginecologia regenerativa, estética e funcional, porque a gente trata patologias também, não é só estética, né? Dentro disso, eu vi a necessidade de você ter um conhecimento da saúde da mulher como um todo. Nós, a ginecologia, a residência da ginecologia, te ensina uma medicina tradicional, onde se aprende a prescrever um anticoncepcional, coletar preventivo, indicar mamografia, fazer a ultrassom transvaginal e só. Você não consegue ter um entendimento sobre o aparelho cardiovascular dessa mulher, sobre doenças neurodegenerativas. Você tem um superficial, mas o entender, o integrativo de tudo isso, né? Aquela medicina funcional. Então, eu fui atrás. E aí, essa medicina, então, integrativa, regenerativa, o que ela vai proporcionar para a mulher? Dentro da integrativa, você aprende sobre todas as áreas, então neurológica, psiquiatria, medicina esportiva, inclusive, emagrecimento, você vai por todas essas etapas, né? E tudo isso você oferece? Endocrinologia, tudo isso a gente oferece. Nossa! Mas baseado, você avaliar a parte fisiológica, então estrutura mitocondrial celular. Então, você tem uma gama de exames que você solicita para esses pacientes, uma série de exames, onde você vai olhar vitaminas, dosagens de sais minerais, vitaminas e equilibrar. Então, o foco é prevenção. É evitar que essa mulher venha ficar doente. A maioria dos médicos, Cris, que não tem esse lado integrativo de entender o que está causando tudo isso, faz parte, você está envelhecendo. E não é assim. Você está envelhecendo, Deus. Você tem que envelhecer bem. Né? Então, o que está acontecendo? Então, olhar a ferritina,
olhar a vitamina B12, olhar a vitamina D, são coisas básicas que às vezes elas chegam, todas essas queixas, e dentro de um valor de referência de laboratório, que o laboratório não está errado, porque tem um padrão, né? Padrão Sim. E uma população enorme, né? Então tem o mínimo e o máximo. Mas o médico tem que estar consciente que ele tem que olhar a queixa do paciente, mas ela está no quartil, tu divide em 4 partes, inferior. Então, isso tem a ver com esse déficit de vitamina. Tem a ver com falta de B12, com ferritina baixa, queda de cabelo, indisposição, cansaço, não levanta da cama. Então, esse olhar eu não tinha até 5 anos atrás. Então, a queixa principal, que eu vou focar mais, que eu acho que o interesse maior é na questão da transição menopausal, a queixa é: estou ganhando peso, não durmo, perda de libido, ando muito estressada. Daí, quando começam as oscilações hormonais, fogachos, calorões, irritabilidade. Doutora, parece que a TPM está voltando, quando eu tinha lá na adolescência. E isso é justificável, parece uma TPM mesmo, por causa das oscilações hormonais. Sim. Mama, inchaço, né? Então, irritabilidade, nervosismo, vontade de estrangular o marido, né? Aquela irritação que não se controla. Ainda bem que não é mais assim. Não é. Ainda acontece, né? Mas não é mais assim. Então, quando começa a ter oscilações ou sintomas, irregularidade menstrual já é um alerta. Um mês menstruou, veio 2 vezes no outro mês. Tudo isso são sinais que já está oscilando a questão hormonal. E é onde a gente pode atuar. A reposição não significa que eu tenho que passar todos os hormônios de uma vez, mas eu vou pontuando aquilo que está faltando. Vamos melhorar teu sono. A progesterona é excelente. A progesterona é o que faz o controle do ciclo menstrual a princípio, né? Eu sinto essa dificuldade, eu sei que as mulheres também. Quando a gente começa essa reposição, a gente começa a tratar, né? Já que eu sou, por exemplo, eu estou entrando na menopausa, vamos dizer assim. Se eu conseguir equilibrar tudo isso, é mais fácil para eu emagrecer? Ou não há essa possibilidade mais? Me dá uma esperança. Há possibilidade. Os déficits hormonais é que estão levando a você ter a facilidade de ganho de peso. E também outras alterações que pode estar acontecendo. Tem que olhar a tireoide, tem que olhar as suas vitaminas, vitamina D, né? Tem várias situações que também predispõem. E a resistência à insulina. Então, insulina de jejum, como está? Mas não é só isso. É isso. E para você fazer... E na transição menopausal, para você ter uma ação efetiva do hormônio, você precisa estar equilibrado nessas vitaminas, nesses sais minerais. Você tem que estar com o ferro em dia, níveis adequados, ferritina acima de 70. Você tem que estar com o substrato do teu corpo legal para receber esse hormônio e ele atuar. Olha só. Então, o hormônio não engorda. A falta dele, sim. Doutora, mas e aí? Olha só, agora descobri isso, estou na menopausa, sou menopausada, passei, e agora? O que faço eu da minha vida? Socorro! Vai lá consultar com a doutora Fabiana. Socorro! É tudo isso que eu te falei. Só que numa fase inicial, quando a gente inicia, Cris, esses tratamentos... Continua tudo isso? Não, você vai amenizando os sintomas, com certeza. E vai equilibrando o peso. O peso, infelizmente, depende muito de exercício. Infelizmente não, mas assim, depende de exercício e de cuidados alimentares. Então, a gente não usa a palavra dieta, a gente usa reeducação alimentar. Você pode, no final de semana, de vez em quando, comer um pedacinho de pizza. Hoje, os estudos mostram que a melhor terapia, a melhor via de reposição hormonal é a via transdérmica, para estradiol, eu tô falando, tá? Via transdérmica ou através de implante. Tá. A transdérmica pode ser o gel, que daí tem nas farmácias normais e tem as farmácias de manipulação. Sim. O da farmácia normal já vem a dose pronta. De manipulação eu consigo trabalhar a dose para aquela paciente. Melhor, por isso que às né? vezes a gente manda mais manipulado que pegar pronto. Adesivos de estradiol tem também. Daí você já tem as doses prontas na farmácia. E a testosterona não se faz injetável, não se usa via vaginal, não se usa oral. Vias oral e injetável, injeção né, intramuscular, são doses masculinas. Então é uma dose muito alta. Acaba anabolizando, dando efeitos colaterais. Então a gente manipula a quantidade de gel adequado para que a mulher atinja níveis fisiológicos da testosterona, que é o indicado, ou implantes hormonais também, tá? Então, a testosterona. Progesterona, os estudos mostram, que eu já tinha falado lá no início, da progesterona, que ser oral. Então, a gente tem a progesterona na farmácia,
oral, micronizada, bioidêntica, 100%, porque é o melhor via para os benefícios da progesterona. Não tem ainda benefício, estudo que comprova que a progesterona em gel vá proteger osso ou vá proteger o endométrio. Então, essas são as escolhas. Daí a gente adequa.